Querida, usa o cartão da minha mãe. Ela tem uns 230 mil reais guardados. Ouvi a voz do meu filho, Eduardo, vindo da sala e senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Minhas mãos estavam cobertas de farinha de trigo, preparando uma massa, quando aquelas palavras atravessaram a parede e me atingiram no peito como um soco. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Meu próprio filho, a criança que carreguei por 9 meses, aquele que amamentei e criei sozinha depois que o pai dele nos deixou, estava entregando meu cartão do banco para Graziella, sua esposa, como se fosse dele. Como se aqueles 230 mil reais, que me custaram 40 anos de trabalho, de joelhos arruinados de tanto esfregar o chão dos outros, de olhos cansados de costurar até o amanhecer, pertencessem a ele. Larguei o rolo de massa sobre a pia e fiquei ali, paralisada, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Tem certeza, querido? Ela não vai ficar brava? Perguntou Graziella com aquela voz doce que ela usava quando queria alguma coisa, uma voz que eu conhecia muito bem, depois de 15 anos, assistindo ela manipular meu filho. Minha mãe não vai falar nada. Ela mora aqui de graça, come da nossa comida, usa nossas contas. É o mínimo que ela pode fazer para nos ajudar um pouco. Além disso, ela já está velha. Para que ela precisa desse dinheirão todo guardado? Nós temos despesas, nós temos uma vida pela frente, respondeu Eduardo. E cada palavra era como uma faca girando nas minhas costas. Fiquei ali, olhando para a massa na pia, sentindo as lágrimas subindo, mas eu as segurei. Eu não ia chorar. Não mais. Eu já tinha chorado o suficiente nesta casa nos últimos 20 anos, desde que Eduardo me convenceu a vender minha casinha para ajudá-lo com a entrada deste imóvel que ele agora alegava ser apenas dele. De graça, ele disse. Eu morava de graça na casa que ajudei a comprar. Eu comia de graça da comida que eu cozinhava todos os dias. Eu usava de graça as contas que eu ajudava a pagar com minha aposentadoria de R$ 1.500, que eu entregava inteira, todo santo mês, sem guardar um centavo para mim. Ouvi os passos de Graziella se aproximando da porta, o tilintar de sua bolsa, as chaves do carro. Ela estava indo para o shopping com meu cartão na mão, com a senha que Eduardo lhe deu, com acesso a cada real que eu suei para ganhar. Tô indo no shopping, Josefina. Precisa de alguma coisa? Ela gritou da sala, com aquela falsa gentileza que ela usava na frente de Eduardo, como se fôssemos amigas, como se ela não tivesse tirado meu filho de mim, pedaço por pedaço, todos esses anos. Não, querida, obrigada, respondi com a voz mais firme que consegui, sem me virar, sem deixá-la ver meu rosto. Ouvi a porta fechar, o motor do carro ligar, o som sumindo rua abaixo. Sentei-me em uma cadeira da cozinha e olhei para minhas mãos. Mãos de 68 anos, cheias de rugas e manchas. Mãos que trabalharam sem descanso desde os meus 14 anos. Eu me lembrava de cada um daqueles 230 mil reais. Cada nota tinha uma história, um sacrifício, uma renúncia. Os primeiros 10 mil reais que juntei, trabalhando como costureira em uma oficina, onde entrava às 6 da manhã e saía às 8 da noite, 6 dias por semana. 50 reais por dia que eu guardava em um envelope debaixo do meu colchão. Levei 3 anos para juntar aqueles primeiros 10 mil reais, comendo arroz e feijão quase todo dia, sem comprar nenhum par de sapatos novos. Outros 20 mil reais vieram das faxinas extras que eu fazia aos domingos, o único dia que eu deveria descansar. Casas enormes de famílias ricas que me pagavam $100 por 8 horas de trabalho. Eu limpava 3 casas todo domingo. 300 reais que eu guardava integralmente, sem gastar um tostão. O resto veio de anos e anos sem ter vida própria, sem comprar roupas, sem ir ao salão de beleza, sem comer em restaurantes, dizendo não a tudo que custava dinheiro. Enquanto outras mulheres da minha idade viajavam com amigas ou se davam presentes, eu contava centavos e os colocava na conta poupança que abri 30 anos atrás.
E para quê? Para um dia ter meu próprio cantinho. Um apartamentozinho pequeno, modesto, onde ninguém pudesse me dizer que eu estava morando de favor, onde eu pudesse fechar minha porta e ser dona do meu espaço, da minha paz, da minha vida. Era tudo o que eu queria. Não era pedir muito depois de 68 anos neste mundo, mas agora meu filho, meu próprio filho, tinha acabado de entregar meu cartão como se fosse dele, como se eu não existisse, como se minha vida e meu esforço não valessem nada. Eduardo entrou na cozinha com o celular na mão, sem nem olhar para mim. Serviu-se de um copo d'água e encostou-se na geladeira. "O almoço está quase pronto, mãe. Eu tenho uma reunião às 3 e preciso comer rápido." Ele disse naquele tom que usava ultimamente, um tom que não era uma pergunta, mas uma ordem. "Quase", respondi, levantando-me para continuar com a massa, embora minhas pernas parecessem fracas. "Ei, mãe, a Graziella foi ao shopping. A gente precisava de umas coisinhas para casa", disse ele sem tirar os olhos do celular, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não respondi. Continuei sovando a massa, apertando-a com mais força do que o necessário, sentindo a raiva e a dor se misturando no meu peito. "A senhora ouviu o que eu disse?" perguntou Eduardo, agora olhando para mim. "Sim, eu ouvi", eu disse sem me virar. "E algum problema?" Havia irritação em sua voz agora, como se eu é que estivesse fazendo algo errado. Virei-me e olhei nos olhos dele, aqueles olhos que costumavam me olhar com amor, com respeito, com admiração. Agora, tudo o que eu via era impaciência e aborrecimento. "Eu deveria ter algum problema?" perguntei, mantendo a calma, embora por dentro eu fosse um vulcão prestes a explodir. "Não, claro que não. São só algumas coisas para casa. Além disso, mãe, a senhora mora aqui. É normal ajudar nas despesas de vez em quando", disse ele, e voltou para o celular como se a conversa estivesse encerrada. "Ajudar nas despesas." Ele disse aquilo, como se eu não desse minha aposentadoria inteira para ele todo mês, como se eu não cozinhasse, limpasse, lavasse e passasse para a família inteira sem receber R$1, como se eu não tivesse dedicado os últimos 20 anos da minha vida a servi-los. "Entendo, meu filho." Foi tudo o que eu disse, e voltei para a minha massa. Eduardo saiu da cozinha e eu fiquei ali, olhando pela janela o pequeno jardim que eu mesma cuidava. As rosas que plantei, a grama que eu regava toda manhã, os tomates crescendo no canto, tudo em uma casa que meu filho dizia ser só dele. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não ia ficar parada vendo eles roubarem a única coisa que me restava. Eu não ia deixar Graziella gastar em um dia o que levei 40 anos para economizar. E eu definitivamente não ia continuar morando em uma casa onde era tratada como uma empregada e não como uma mãe. Terminei de preparar o almoço, limpei as mãos no avental e fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta, peguei meu celular antigo e disquei o número do banco que eu sabia de cor. Esperei os bips com o coração acelerado. "Banco da Nação, bom dia, aqui é a Beatriz. Como posso ajudar?" Uma voz amigável atendeu. "Bom dia, eu preciso bloquear meu cartão de débito imediatamente", eu disse com a voz firme. "A senhora pode confirmar seu nome completo e número da conta, por favor?" A operadora perguntou profissionalmente. Dei a ela todas as minhas informações, respondi às perguntas de segurança, confirmei minha data de nascimento e meu endereço. A cada segundo que passava, eu sentia meu coração bater mais rápido, como se eu estivesse cometendo um crime, quando na verdade eu estava apenas protegendo o que era meu. "Entendido, dona Josefina. Houve algum problema com o cartão? Foi perda ou roubo?" perguntou a operadora. "Vamos apenas dizer que alguém está com ele sem minha autorização", respondi, escolhendo minhas palavras. "Perfeito. Estou efetuando o bloqueio do cartão imediatamente. A partir deste momento, ninguém mais conseguirá fazer nenhuma transação com ele." "A senhora gostaria que enviássemos um novo cartão para seu endereço?" explicou a Beatriz do banco. "Sim, por favor, mas não envie para este endereço. Eu vou buscar pessoalmente na agência na próxima semana", eu disse,
pensando rápido. Eu não queria que Eduardo ou Graziella interceptassem meu novo cartão. Sem problemas, dona Josefina. Seu cartão foi bloqueado às 11h25 da manhã. Posso ajudar em mais alguma coisa? Perguntou a operadora. Não, é só isso. Muito obrigada, eu disse e desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Sentei-me na beirada da minha cama, a cama de solteiro que Eduardo me deu quando me mudei para esta casa, dizendo que o quarto era pequeno e uma cama maior não caberia. Olhei ao redor do meu quarto, 3 metros por 3. Uma cama, um pequeno armário, uma mesinha de cabeceira. Este era todo o meu espaço em uma casa de 4 quartos. Graziella tinha um closet inteiro só para ela, maior que o meu quarto inteiro. Eduardo tinha seu escritório particular onde ninguém podia entrar. Havia uma sala de TV, uma sala de jantar formal que eles só usavam quando vinham visitas, e eu vivia no menor quarto, o que originalmente era a despensa. Mas eu não reclamei. Eu nunca reclamei. Porque ele era meu filho, porque eu o amava, porque eu achava que um dia ele me veria como sua mãe novamente e não como um fardo. Como eu era ingênua. Ouvi o telefone de Eduardo tocar na sala, sua voz atendendo, depois silêncio. Então sua voz ficou mais alta, mais agitada. Como assim tá bloqueado? Isso é impossível. Minha mãe nunca bloqueia nada. Ela mal sabe usar essas coisas de banco, disse Eduardo, e eu podia ouvir a frustração em seu tom. Fiquei parada, aprendendo a respiração, ouvindo. Graziella, espera, deixa eu ligar para minha mãe, disse Eduardo, e segundos depois ele estava batendo na minha porta. Mãe, a senhora tá aí? Preciso falar com a senhora urgente. Já vou, eu disse, esperando alguns segundos antes de abrir a porta, fingindo que estava ocupada. Abri, e lá estava Eduardo com o telefone na mão, com aquela expressão ansiosa que ele tinha quando as coisas não saíam do seu jeito. Mãe, a Graziella acabou de me ligar do shopping. Ela disse que seu cartão não tá passando, que tá dando como bloqueado. A senhora bloqueou? Ele perguntou diretamente, sem rodeios. Olhei nos olhos dele e pela primeira vez em 20 anos não tive medo de dizer a verdade. Sim, eu bloqueei, respondi calmamente. O quê? Por que a senhora faria isso? A Graziella tá no caixa com um carrinho cheio de coisas. Ela tá passando a maior vergonha, disse Eduardo, levantando a voz. Eu não dei permissão para ela usar meu cartão. Aquele dinheiro é meu, eu disse, mantendo minha compostura. Mãe, não começa com isso agora. A Graziella só ia comprar umas coisas que a gente precisa para casa. Não é nada demais. Liga para o banco e desbloqueia o cartão agora mesmo, ordenou Eduardo com aquele tom autoritário que ele desenvolveu ao longo dos anos. Não, eu disse simplesmente. Eduardo ficou em silêncio, olhando para mim como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. Provavelmente foi a primeira vez em 2 décadas que eu disse não a ele. Como assim não, mãe? A senhora não está entendendo? A Graziella está esperando no shopping com 120 mil reais em compras. A senhora tem noção da vergonha que ela está passando agora? Eduardo disparou, o rosto agora vermelho de raiva. 120 mil reais. Repeti devagar, sentindo as palavras queimarem minha garganta. Eduardo, ela ia gastar 120 mil reais do meu dinheiro sem nem me perguntar? É para casa, mãe. Uma TV nova, um jogo de sofá, eletrodomésticos que a gente precisa trocar. Não é como se fosse só para ela, explicou Eduardo como se isso justificasse tudo. Eu não autorizei essas despesas. Eu juntei esse dinheiro trabalhando por 40 anos. Não é dinheiro da família, é o meu dinheiro. Eu disse com a voz firme, embora tremesse por dentro. Mãe, a senhora mora nesta casa. A senhora usa a luz, a água, o gás, a internet. Tudo isso custa dinheiro. Ou a senhora acha que é de graça? É justo que a senhora contribua, disse Eduardo cruzando os braços. Eu te dou minha aposentadoria inteira todo mês, R$ 1.500, que você nunca devolve. Eu cozinho, limpo, lavo, passo. Isso não é contribuir? Perguntei sentindo minha voz falhar, mas me mantive firme. Esses R$ 1.500 não cobrem nem suas despesas com comida. Mãe,
A senhora está sendo egoísta. A senhora tem 230 mil reais guardados que não está usando para nada. A senhora quer para quê? O que a senhora vai fazer com isso na sua idade? Disse Eduardo. E essas palavras me machucaram mais do que qualquer golpe físico. Na minha idade, como se aos 68 anos eu não merecesse mais ter sonhos, planos, dignidade. Esse dinheiro é para comprar meu próprio apartamento e deixar de ser um fardo para vocês, eu disse, e vi os olhos de Eduardo se arregalarem de surpresa. Do que a senhora está falando? Ninguém disse que a senhora é um fardo, respondeu Eduardo, mas sua voz não soava convincente. Você disse, há 5 minutos na sala, você disse para Graziella que eu morava aqui de graça, que eu comia da comida dela, que eu usava as contas dela, que eu era velha e não precisava de tanto dinheiro. Eu disse, e vi o rosto de Eduardo ficar pálido quando percebeu que eu tinha ouvido tudo. Houve um silêncio longo e desconfortável. Eduardo abriu a boca várias vezes, como se tentasse encontrar palavras, mas nada saía. Mãe, eu não quis dizer daquele jeito, ele finalmente disse, mas sem me olhar nos olhos. Mas você disse e você pensou. E agora você está mais preocupado com a vergonha da Graziella no shopping do que com o fato de que ela tentou gastar 120 mil reais meus sem minha permissão. Eu disse, sentindo as lágrimas tentando escapar, mas continuei segurando. Ela é minha esposa, mãe. É normal eu defendê-la, disse Eduardo. E eu sou sua mãe. Não é normal você me defender? Perguntei, e a pergunta pairou no ar entre nós como um fantasma. Eduardo ficou em silêncio novamente. Ele olhou para o celular, então olhou para mim, então voltou a olhar para o celular. Eu podia ver o conflito em seu rosto, a batalha entre sua consciência e sua lealdade a Graziella. Mãe, por favor, só desbloqueia o cartão por hoje. A Graziella já tá lá. Ela já escolheu tudo. A gente não pode deixar ela parecendo uma boba. A gente conversa sobre isso com calma depois, disse Eduardo num tom mais suave agora, tentando me manipular com a culpa. Não, Eduardo, e diz para Graziella vir para casa. Nós 3 precisamos conversar. Eu disse com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Mãe, não torna isso maior do que é. Por favor, implorou Eduardo. Eu não fiz nada. Vocês é que pegaram meu cartão sem permissão. Vocês é que estavam planejando gastar meu dinheiro como se fosse de vocês. Eu só estou protegendo o que me pertence, eu disse, e dei um passo para trás para fechar a porta do meu quarto. Eduardo ficou parado em frente à minha porta fechada. Ouvi ele bater suavemente com os nós dos dedos. Mãe, abre, por favor. Não fica brava. Ele disse com aquela voz que usava quando era menino e fazia algo errado. A voz que costumava derreter meu coração, mas que agora só me dava raiva. Eu não respondi. Sentei na minha cama e esperei. Ouvi seus passos se afastando. Ouvi ele falando no telefone com Graziella em voz baixa. Ouvi ele explicar que eu tinha bloqueado o cartão. Ouvi também os gritos de Graziella do outro lado da linha, tão altos que atravessavam o receptor. Sua mãe tá louca. Eu tô aqui parada que nem uma idiota na frente de todo mundo. O caixa já chamou o gerente. Isso é humilhante. Graziella gritava, e eu não sentia um pingo de culpa. Que ela se sentisse envergonhada, que ela sentisse o que é quando alguém faz você parecer mal. Eu me sentia envergonhada por 20 anos, cada vez que era apresentada como a mãe que mora com a gente nas reuniões de família. Cada vez que Graziella dizia às amigas que eu ajudava em casa, como se eu fosse a faxineira. Meia hora se passou antes que eu ouvisse o carro de Graziella chegar. A porta da frente bateu com tanta força que sacudiu as paredes. Ouvi seus saltos batendo no piso de madeira, o som que sempre anunciava uma tempestade. Onde está a sua mãe? Graziella perguntou com uma voz cheia de veneno. Graziella, calma. Vamos conversar com calma, disse Eduardo tentando apaziguá-la. Calma, calma. Sua mãe me fez passar a maior vergonha da minha vida. Tinha umas 20 pessoas olhando enquanto o caixa tentava passar o cartão de novo e de novo. Eu tive que deixar tudo lá e sair correndo.
Graziela gritou, e eu podia imaginá-la perfeitamente, com o rosto vermelho e as mãos gesticulando no ar. Eu sei, querida, eu sei, mas ela ouviu o que a gente conversou hoje de manhã. Ela tá chateada, explicou Eduardo. E daí que ela ouviu? A gente falou a verdade. Ela mora aqui sem pagar nada. O mínimo que ela pode fazer é ajudar a gente quando a gente precisa. Não é justo ela ter 230 mil reais guardados enquanto a gente está se matando de trabalhar e pagando todas as contas dessa casa, disse Graziela, e cada palavra confirmava o que eu já sabia. Para ela, eu não era uma pessoa, era uma fonte de dinheiro. Levantei-me da cama e abri a porta do meu quarto. Caminhei em direção à sala, onde os dois estavam parados. Graziela me olhou com aqueles olhos cheios de fúria, ainda segurando as sacolas de compras vazias. Josefina, a gente precisa conversar sério, disse Graziela, sem nem me cumprimentar, sem um oi ou boa tarde. Sim, precisamos conversar. Respondi calmamente e me sentei na poltrona que era o único lugar onde eles me permitiam sentar. O sofá grande era território exclusivo de Graziela. Por que você bloqueou seu cartão? Por que me envergonhou daquele jeito? Graziela atacou imediatamente. Eu não te envergonhei. Você se envergonhou sozinha ao tentar gastar 120 mil arares do meu dinheiro sem minha permissão. Respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Não é só seu dinheiro. Isso aqui é uma família. Famílias compartilham, gritou Graziela, dando um passo em minha direção. Eu não sou sua família, Graziela. Eu sou a mãe do Eduardo e o meu dinheiro é meu. Eu ganhei, eu guardei e eu decido o que fazer com ele. Eu disse, mantendo meu tom calmo, embora por dentro eu quisesse gritar tudo o que segurei por 15 anos. Mãe, por favor, não seja assim. A Graziela só queria comprar coisas que a gente realmente precisa para casa. A TV da sala tem 8 anos, o sofá tá todo gasto, a geladeira tá fazendo uns barulhos estranhos. Interveio Eduardo, tentando justificar o injustificável. Se vocês precisam dessas coisas, comprem com o dinheiro de vocês. Vocês dois trabalham. O Eduardo ganha bem como engenheiro. A Graziela trabalha naquela loja de roupas. Vocês têm 2 salários. Por que precisam do meu? Perguntei. Porque nós temos despesas, Josefina. Esta casa não se mantém sozinha. O financiamento é $2.500 por mês. As contas dão mais uns $500. Comida uns 1.500, internet, celulares, seguro do carro. Tudo isso soma, não sobra nada no fim do mês, explicou Graziela naquele tom de vítima que ela sabia usar tão bem. Eu dou R$1.500 da minha aposentadoria todo mês. Isso ajuda, eu disse. R$1.500 não é nada, Josefina. Isso mal cobre a sua comida, Graziela disse com desprezo. Então me deixem ir. Deixem eu comprar meu apartamento com meu dinheiro e parar de ser um fardo para vocês, eu disse. E vi Graziela e Eduardo trocarem um olhar rápido, um olhar que não consegui interpretar na hora, mas que depois entendi perfeitamente. Mãe, não fala isso. Ninguém quer que a senhora vá embora. Esta é a sua casa, disse Eduardo. Mas suas palavras soaram ocas, ensaiadas. Esta não é minha casa, Eduardo. Você mesmo disse hoje de manhã. Esta é a sua casa. Eu só moro aqui, eu disse, sentindo minha voz finalmente falhar. Ah, pelo amor de Deus, não começa com o drama, Josefina. Ninguém disse isso. O Eduardo estava só falando, interveio Graziela revirando os olhos. Ele disse, e ele está certo. É por isso que eu quero ir embora. Eu quero meu próprio lugar, onde eu seja a dona, onde eu pague minhas próprias contas, onde ninguém me faça sentir como se eu fosse um peso, eu disse, e as lágrimas finalmente começaram a rolar pelo meu rosto. Mãe, a senhora não pode morar sozinha. A senhora tem 68 anos. E se ficar doente? E se cair? Quem vai cuidar da senhora? Disse Eduardo com aquela falsa preocupação que me irritava mais do que seus insultos. Eu tenho 68, não 108. Estou perfeitamente saudável. Posso cuidar de mim mesma. Fiz isso por 40 anos antes de vir morar aqui, respondi, limpando minhas lágrimas com as costas da mão. Mas agora é diferente. Mãe,
A senhora está mais velha agora. Precisa estar com a família, insistiu Eduardo. O que eu preciso é de respeito e dignidade. E eu não tenho isso aqui, eu disse, levantando-me da poltrona. Olha, Josefina, vamos ser honestas, começou Graziela cruzando os braços. Você não tem para onde ir, você não tem outra família, suas amigas estão na mesma situação que você. Ou pior, você não tem ninguém. Se você sair daqui, vai acabar sozinha num apartamentozinho triste, comendo sozinha, vendo TV sozinha, morrendo sozinha. É isso que você quer? As palavras dela foram como tapas na cara, cada uma desenhada para destruir o pouco de autoestima que me restava. E o pior era que ela tinha razão em algo. Eu não tinha muita família. Minha irmã havia morrido há 5 anos, meus pais há décadas. Minhas poucas amigas estavam espalhadas, cada uma com sua vida, seus problemas. Eu prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e infeliz, respondi, e me surpreendi com minha própria coragem. Ah, que dramática! Ninguém está te fazendo infeliz, Josefina. Nós estamos te dando um teto, comida, companhia. Mas claro, para você nada nunca é suficiente, disse Graziela sarcástica. Vocês não me dão nada. Eu pago com minha aposentadoria, com meu trabalho nesta casa, com minha dignidade, eu disse, levantando a voz pela primeira vez. Sua aposentadoria não cobre nem metade do que você custa aqui, e lavar uns pratos e varrer um pouco não é trabalho. Qualquer um pode fazer isso, gritou Graziela, perdendo completamente a compostura. Então que qualquer um faça. Contratem alguém. Eu estou indo embora, eu disse, e caminhei em direção ao meu quarto. A senhora não vai a lugar nenhum, mãe. Deixa de ser ridícula, gritou Eduardo atrás de mim. Eu me tranquei no meu quarto e ouvi os dois continuarem discutindo do lado de fora. Graziela culpando Eduardo por ser fraco comigo, Eduardo tentando acalmá-la, os dois falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, e não uma pessoa. Sentei-me na minha cama por horas, ouvindo enquanto a casa gradualmente voltava ao seu silêncio habitual. Graziela tinha se trancado no quarto dela, batendo a porta. Eduardo tentou bater na minha porta mais 2 vezes, mas eu não atendi. Eu não tinha mais nada a dizer a ele naquele momento. Quando a noite caiu e a casa estava completamente silenciosa, peguei meu celular antigo e disquei o único número que eu sabia que me confortaria. Linda, minha amiga de uma vida inteira, a única pessoa que realmente me conhecia. Josefina, o que aconteceu? São quase 10 da noite. Linda atendeu com uma voz preocupada. E então eu desabei. Contei tudo a ela, desde a conversa que ouvi de manhã até a briga com Graziela, dos 120 mil reais que tentaram gastar, até as palavras cruéis sobre minha idade e minha solidão. Linda ouviu sem interromper, deixando-me chorar e desabafar como eu não fazia há anos. Josefina, me escuta com atenção, disse Linda quando finalmente fiquei sem palavras. Amanhã de manhã você vem para minha casa. Você pode ficar comigo o tempo que precisar enquanto procura seu apartamento. Você não pode mais ficar aí. Essa casa está matando sua alma. Linda, eu não posso te incomodar assim. Você mora num apartamento pequeno. Não tem espaço, eu disse entre soluços. Eu tenho um sofá-cama na sala que é mais confortável do que estar nessa casa onde não te valorizam. Amanhã, Josefina, amanhã você arruma o que precisa e vem para cá. Não é uma sugestão, é uma ordem, disse Linda, com aquela firmeza que ela sempre tinha quando sabia que eu precisava de um empurrão. Quase não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do meu pequeno quarto, lembrando como eu tinha ido parar naquele lugar 20 anos atrás. Eduardo tinha acabado de se casar com Graziela e me disse que queriam comprar uma casa maior, mas não tinham dinheiro para a entrada. Eu tinha vendido meu pequeno apartamento, aquele apartamento de 2 quartos que comprei com tanto esforço, e dei o dinheiro para Eduardo. 50 mil reais que representavam todo o trabalho da minha vida até aquele momento. É um empréstimo, mãe. Eu te pago em 2 anos quando eu for promovido. Eduardo me prometeu, com os olhos brilhando de empolgação. Mas 2 anos se passaram, depois 5,
depois 10, e o empréstimo nunca mais foi mencionado. Quando eu tocava no assunto, Eduardo ficava irritado, dizendo que me dava teto e comida, que isso valia mais do que os 50 mil reais. Agora eu entendia que tinha sido uma tola. Eu confiei cegamente no meu filho, e ele abusou dessa confiança. Pior, eu permiti isso por 2 décadas porque tinha medo de ficar sozinha, medo de que Eduardo me rejeitasse, medo de perder a única família direta que me restava. Mas o medo da solidão não podia ser mais forte que minha dignidade. Eu não podia continuar vivendo assim. Quando a manhã de sexta-feira chegou, levantei-me mais cedo do que o habitual. Preparei o café da manhã, como sempre. Deixei tudo pronto na mesa, mas desta vez não fiquei para servi-los. Tomei banho, vesti minha melhor roupa e comecei a arrumar minhas coisas nas 2 malas velhas que eu tinha guardadas no fundo do armário. Eu não tinha muito. Roupas modestas, alguns sapatos, fotografias, documentos importantes e a pequena caixa de madeira onde eu guardava as poucas joias que possuía. A aliança de casamento da minha mãe, um par de brincos de prata que minha irmã me deu, uma correntinha fina que comprei com meu primeiro salário. Tudo coube em 2 malas. Ouvi quando Eduardo e Graziella se levantaram. Ouvi suas vozes na sala de jantar, tomando o café da manhã que eu havia preparado. Nenhum deles bateu na minha porta para ver como eu estava. Nenhum perguntou se eu tinha dormido bem. Era como se eu não existisse, a menos que precisassem de algo. Esperei que os 2 saíssem para o trabalho. Eduardo saiu primeiro, às 8h30, como sempre. Graziella saiu às 9h. Quando ouvi o motor do carro dela sumir, tirei minhas malas do quarto. Andei pela casa uma última vez, olhando cada canto que eu havia limpado milhares de vezes. A cozinha onde passei incontáveis horas cozinhando para uma família que mal agradecia. A sala de estar onde eu nunca podia sentar confortavelmente porque aquele era o espaço de Graziella. A sala de jantar onde eu sempre sentava no canto, na cadeira menos confortável. Deixei as chaves da casa sobre a mesa de jantar. Ao lado delas deixei um bilhete que havia escrito durante a noite. Eduardo, estou indo embora. Não posso continuar vivendo em uma casa onde meu único valor é meu dinheiro. Obrigada por estes 20 anos, mas preciso recuperar minha dignidade. Não me procure. Quando eu tiver meu novo apartamento, te mando o endereço. Eu te amo, mas eu me amo mais. Mãe. Chamei um táxi e esperei do lado de fora com minhas 2 malas. O vizinho da casa ao lado, seu Ernesto, estava regando o jardim e me olhou com curiosidade. Bom dia, dona Josefina. Vai viajar? Ele perguntou gentil. Algo assim, seu Ernesto. Algo assim. Respondi com um sorriso que não chegou aos meus olhos. O táxi chegou em 10 minutos. O motorista, um jovem de uns 30 anos, me ajudou com as malas. Para onde, senhora? Ele perguntou. Dei o endereço de Linda e olhei pela janela o caminho inteiro, vendo as ruas da cidade onde vivi, minha vida toda passarem. Cada quarteirão me levava para mais longe de Eduardo e Graziella, e estranhamente, em vez de tristeza, eu sentia algo como alívio. Linda estava me esperando na porta do prédio dela quando cheguei. Ela me deu um abraço tão apertado que mal consegui respirar, e aquele abraço me fez chorar de novo, mas desta vez não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Você está aqui. Você está segura agora. Linda sussurrou enquanto acariciava meu cabelo, como se eu fosse uma criança. O apartamento dela era pequeno, como ela disse. Uma sala-copa, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Mas era limpo, arrumado e, acima de tudo, era cheio de paz. Não havia tensão no ar, nem olhares de desprezo, nem palavras cruéis esperando para atacar. O sofá-cama é todo seu. Não é muito, mas é confortável. E esta casa é sua casa pelo tempo que você precisar ficar, disse Linda, me mostrando onde eu poderia guardar minhas coisas. Linda, eu não sei como te agradecer por isso, eu disse com a voz embargada. Não tem que agradecer nada. É para isso que servem as amigas. Além disso, você vai me fazer companhia. Desde que fiquei viúva, há 3 anos, esta casa anda muito quieta, disse Linda com um sorriso caloroso.
Passamos o resto da manhã organizando minhas coisas. Linda me deu um espaço em seu guarda-roupa, me mostrou onde estava tudo na cozinha, me fez sentir bem-vinda de 1000 pequenas maneiras. À 1 da tarde, meu telefone começou a tocar. Era Eduardo. Eu não atendi. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo. Finalmente, ele deixou uma mensagem de voz. Mãe, onde a senhora tá? Eu vim para casa almoçar e a senhora não tá aqui. Eu vi seu bilhete. Por favor, me liga. Eu tô preocupado. Preocupado? Que interessante ele estar preocupado agora. Ele não estava preocupado ontem quando gritou comigo. Ele não estava preocupado quando a esposa dele tentou roubar 120 mil reais de mim. Ele não esteve preocupado por 20 anos enquanto eu murchava naquela casa. Linda me olhou com olhos inquisidores. Você vai atender? Ela perguntou. Ainda não. Eu preciso pensar com clareza primeiro. Preciso decidir o que vou fazer da minha vida antes de falar com ele. Respondi, desligando o celular. Naquela tarde, Linda e eu sentamos na pequena varanda dela com uma xícara de café. De lá, dava para ver a cidade, os prédios, a vida se movendo nas ruas lá embaixo. Sabe o que mais dói, Linda? Eu disse depois de um longo silêncio. Não é o dinheiro que tentaram gastar, não é nem o desrespeito. O que mais dói é que eu perdi 20 anos da minha vida tentando ganhar o amor do meu filho. E agora percebi que esse amor sempre foi condicional ao que eu podia dar a ele. Linda pegou minha mão entre as dela. Mãos também enrugadas pelos anos, mas fortes e quentes. Josefina, me escuta. Você não perdeu 20 anos tentando ganhar o amor dele. Você deu 20 anos de amor incondicional, o que é muito diferente. O problema não é você. O problema é que Eduardo e aquela mulher não souberam valorizar o que tinham, disse Linda com sabedoria. Mas eu sou mãe dele. Mães devem se sacrificar pelos filhos, eu disse, ainda sentindo aquela culpa que me foi incutida a vida inteira. Mães devem amar seus filhos, sim, mas filhos também devem amar suas mães. Amor não é uma rua de mão única, Josefina, e sacrifício tem limite. Quando o sacrifício está matando sua alma, não é mais amor, é autodestruição, respondeu Linda, firme. Ela estava certa, ela sempre estava. Linda era minha amiga desde que trabalhávamos juntas na mesma fábrica de tecidos, 40 anos atrás. Ela me conhecia melhor do que ninguém, tinha visto meu casamento fracassar, tinha visto como eu criei Eduardo sozinha, tinha visto como eu lentamente me apaguei naquela casa. Agora você precisa pensar em você, no que você quer, no que a Josefina precisa para ser feliz, continuou Linda. Eu quero meu apartamento, eu quero meu cantinho, onde ninguém possa me fazer sentir como se eu estivesse sobrando, onde eu possa tomar meu café de manhã sem sentir que estou usando a luz de outra pessoa, onde eu possa ver TV sem que me digam que estou ocupando o sofá, eu disse, e enquanto falava, senti algo dentro de mim se fortalecer. Então é isso que vamos conseguir. Amanhã de manhã começamos a procurar apartamentos, disse Linda com determinação. Naquela noite, dormi no sofá-cama de Linda e foi a melhor noite de sono que tive em anos. Não havia tensão, não havia medo de ouvir passos do lado de fora da minha porta. Não havia ansiedade sobre qual nova humilhação me esperava no dia seguinte. No sábado de manhã, meu celular continuava desligado, mas eu podia imaginar o número de chamadas perdidas que eu tinha. Eu não me importava. Pela primeira vez em 2 décadas, eu era minha prioridade. Linda e eu tomamos um café da manhã tranquilo, conversando sobre tudo e nada, rindo de memórias antigas, fazendo planos. Depois, nos arrumamos e saímos. Tínhamos marcado 5 apartamentos para ver naquele dia, todos dentro do meu orçamento. O primeiro era muito escuro, com janelas pequenas que mal deixavam a luz entrar. O segundo era em um prédio caindo aos pedaços, que cheirava a umidade. O terceiro era perfeito, mas era no 4º andar sem elevador, e meus joelhos já não eram os mesmos. O quarto tinha problemas de encanamento que o proprietário não queria consertar. Mas o
O quinto roubou meu coração no momento em que entrei. Era um apartamento no segundo andar, em um prédio bem conservado e seguro, de apenas 6 andares. Tinha uma sala com uma janela grande que dava para um pequeno parque, uma cozinha americana perfeitamente equipada, um quarto espaçoso com armário e um banheiro limpo e funcional. Não era grande, uns 60 metros quadrados, mas era aconchegante, claro, e tinha uma energia de paz. Quanto o senhor está pedindo por ele? Perguntei ao homem que nos mostrava. 150 mil. Inclui uma vaga de garagem lá embaixo e um pequeno depósito no porão. O condomínio é de R$300 por mês, explicou seu Benjamin, o proprietário. 150 mil reais. Eu podia pagar à vista e ainda me sobrariam 72 mil reais para viver confortavelmente, para emergências, para meus últimos anos. Posso ver de novo? Perguntei, e seu Benjamin assentiu gentilmente. Andei por cada espaço, imaginando minha vida ali. Minha cama no quarto, minhas roupas no armário, minhas poucas fotografias nas paredes. Imaginei fazer café naquela cozinha, sentar perto daquela janela para ler, dormir sem sobressaltos. Eu vi meu futuro naquelas paredes vazias, e aquele futuro era brilhante. Eu fico com ele, eu quero comprá-lo. Eu disse com a voz firme. Seu Benjamin sorriu largamente. Excelente decisão, senhora. É um apartamento com uma energia muito boa. A antiga dona morou aqui por 20 anos. Só se mudou porque foi morar com a filha no exterior. Está bem cuidado. Nunca deu problemas, explicou ele, enquanto tirava uns papéis de sua pasta. Precisamos fazer a papelada legal. A senhora tem um advogado de confiança ou prefere que eu indique um? Perguntou seu Benjamin. Eu conheço um bom, interveio Linda. O filho da minha prima é advogado, é honesto e cobra um preço justo. Perfeito, então podemos nos encontrar na segunda-feira para começar a papelada. Geralmente, leva uma semana para concluir todo o processo legal, disse seu Benjamin. Uma semana. Em uma semana, aquele apartamento seria meu. Meu nome estaria na escritura. Eu seria uma proprietária, não um fardo morando de favor na casa de outra pessoa. Saímos do apartamento com um acordo assinado e um sinal de 10 mil reais que paguei com cheque. Linda e eu nos abraçamos na rua como duas meninas animadas. Você conseguiu, Josefina! Você vai ter seu próprio lugar! Gritou Linda, sem se importar com quem nos ouvia. Eu consegui! Repeti, sentindo um sorriso enorme se espalhar pelo meu rosto. Eu realmente consegui. Voltamos para o apartamento de Linda, eufóricas, fazendo planos de decoração, falando sobre quais móveis eu precisaria comprar, que coisas eu poderia conseguir de segunda mão para economizar. Foi então, no meio daquela felicidade, que decidi ligar meu celular. Eu tinha 32 chamadas perdidas de Eduardo, 17 de Graziela e mais de 40 mensagens de texto. As mensagens começaram preocupadas. Mãe, onde a senhora está? Por favor, atende, estamos desesperados. Mas depois o tom mudou. Mãe, isso é ridículo. Para com esse drama. Precisamos conversar sobre coisas importantes. E as últimas eram abertamente ameaçadoras. Se a senhora não atender, eu vou à polícia. Isso é abuso contra nós. A senhora vai ter que voltar. A senhora não tem para onde ir. Linda leu as mensagens por cima do meu ombro e bufou de indignação. Esse menino perdeu o juízo. Abuso contra eles, ele diz, como se eles não estivessem abusando de você há anos, disse Linda, balançando a cabeça. Eu tenho que falar com ele, mas por texto não quero ouvir a voz dele ainda, eu disse, respirando fundo. Sentei-me no sofá e escrevi uma longa mensagem, escolhendo cada palavra com cuidado. Eduardo, eu estou bem. Estou em um lugar seguro com uma amiga. Eu precisava sair daquela casa para recuperar minha saúde mental. Por 20 anos, vivi me sentindo um fardo, e o incidente de ontem foi a gota d'água. Eu comprei meu próprio apartamento. Vou me mudar em uma semana. Isso não é um castigo para vocês. É uma decisão de amor próprio para mim. Quando eu estiver instalada, te darei meu endereço e poderemos conversar com calma. Eu te amo, mas eu tenho que fazer isso. Mãe.
Apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia. Vi os 2 tracinhos indicando que a mensagem foi entregue. Depois os vi ficarem azuis, indicando que ele tinha lido. Os 3 pontinhos apareceram, indicando que Eduardo estava digitando. Sumiram. Apareceram de novo. Sumiram de novo. Finalmente, a resposta dele veio. Mãe, isso é loucura. A senhora não pode simplesmente comprar um apartamento assim. Quem vai cuidar da senhora? Quem vai te ajudar se ficar doente? Já pensou nisso? Além disso, a Graziella está muito chateada. Ela disse que a senhora deve um pedido de desculpas a ela pela vergonha no shopping. Precisamos que a senhora volte para casa e converse sobre isso como adultos. Li a mensagem 3 vezes. Nenhum pedido de desculpas dele. Nenhum reconhecimento do que eles tinham feito. Apenas mais manipulação. Mais tentativas de me fazer sentir culpada, mais falsa preocupação disfarçada de amor. Você vai responder? Perguntou Linda. Sim, eu disse, e escrevi uma resposta curta, mas clara. Eduardo, eu tenho 68 anos, não 98. Posso cuidar perfeitamente de mim mesma, e eu não devo desculpas a Graziella. Ela tentou gastar 120 mil reais do meu dinheiro sem minha permissão. Se alguém deve desculpas, são vocês 2. Conversamos quando eu estiver pronta. Mãe. Depois de enviar essa mensagem, desliguei o celular novamente. Eu não queria continuar lendo suas tentativas de manipulação. Linda estava certa quando disse que eu precisava de espaço para pensar com clareza. E isso era impossível com Eduardo me bombardeando com mensagens feitas para me fazer sentir culpada. O domingo foi um dia de paz absoluta. Linda e eu fomos à missa pela manhã, algo que eu não conseguia fazer há anos, porque os domingos eram quando Graziella organizava seus grandes cafés da manhã em família e eu tinha que cozinhar para todos. Depois, passeamos pelo bazar do bairro, olhando móveis de segunda mão e coisas para a casa. Encontrei uma mesa de jantar pequena, mas linda, de madeira maciça, por apenas 200 reais. O vendedor me ajudou a colocá-la no táxi. Comprei também um jogo de panelas em bom estado por 100 reais. Alguns pratos, copos e toalhas para o banheiro. Linda insistiu em me comprar um jogo de lençóis novos que viu em uma loja. Para você começar sua vida nova com lençóis novos, limpos, sem história, disse Linda enquanto pagava. E eu não pude deixar de chorar de novo, mas desta vez de emoção. Guardamos tudo no depósito do prédio de Linda, esperando o dia em que eu pudesse me mudar para o meu novo apartamento. Cada coisa que eu comprava, cada objeto que eu separava para minha nova vida, era mais um passo em direção à minha liberdade. Na segunda-feira de manhã, encontrei-me com o advogado, o sobrinho de Linda. O nome dele era Fernando, um homem de uns 45 anos, sério, mas gentil. Ele revisou todos os meus documentos, verificou a situação legal do apartamento e me explicou cada passo do processo. Dona Josefina, está tudo em ordem. O apartamento não tem dívidas nem hipotecas. O seu Benjamin é o único proprietário legítimo. Podemos fechar a venda na próxima sexta-feira. A senhora tem certeza que quer pagar à vista? Poderia fazer um financiamento se preferir não usar tanto do seu capital, explicou Fernando. Não. Eu quero pagar à vista. Quero que seja completamente meu. Sem dívidas, sem financiamento. Esperei minha vida inteira por este momento. Eu disse com convicção. Eu entendo. Então, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nos encontramos aqui no meu escritório para assinar a escritura. A senhora vai precisar trazer o pagamento de 140 mil reais, mais 8 mil reais para taxas de cartório e impostos. O sinal de 10 mil reais que a senhora já deu será deduzido do total, explicou Fernando, me mostrando todos os papéis. 158 mil reais no total. Eu tinha 230 mil reais. Eu podia fazer isso, e eu faria. Saí do escritório do advogado me sentindo mais forte do que nunca. Caminhei pela cidade observando tudo com novos olhos. As lojas, os parques, os prédios, tudo parecia diferente quando você sabia que estava construindo sua própria vida e não apenas sobrevivendo na de outra pessoa.
Quando voltei ao apartamento de Linda, liguei brevemente meu celular para checar as mensagens. Eduardo havia enviado apenas mais uma e o tom havia mudado completamente. Mãe, eu conversei com a Graziella. Ela está disposta a pedir desculpas se a senhora também pedir. A gente pode esquecer todo esse mal-entendido se a senhora voltar para casa hoje. Estamos com saudades. A casa não é a mesma sem a senhora. Por favor, pensa bem antes de cometer um erro que não pode reverter. Um erro que não posso reverter. Como se comprar minha própria casa fosse um erro, como se recuperar minha dignidade fosse algo para se arrepender, como se 20 anos me sentindo invisível não fosse o verdadeiro erro. Eu não respondi. Eu não tinha mais nada a dizer a ele por enquanto. Os dias seguintes passaram em uma mistura de nervosismo e excitação. Linda e eu continuamos comprando coisas para o meu apartamento. Um sofá pequeno, mas confortável, que encontramos em uma venda de garagem por $300. Uma cama de casal usada, mas em excelente estado, por $500. Uma estante fina, algumas luminárias, cortinas simples. Também fui ao banco para organizar tudo para o pagamento. A caixa, uma jovem chamada Renata, foi muito paciente comigo enquanto eu providenciava o cheque administrativo de $148.000. Senhora, este é um valor considerável. Tem certeza de que é uma transação legítima? Não queremos que a senhora seja vítima de um golpe, disse Renata com genuína preocupação. Não é golpe, querida. Estou comprando minha primeira casa aos 68 anos, respondi com orgulho. Renata sorriu largamente. Que lindo, senhora! Parabéns! Minha avó também comprou a casa dela aos 70, depois de se divorciar do meu avô. Ela me disse que foram os melhores anos da vida dela. Compartilhou Renata enquanto processava o cheque. As palavras dela me deram esperança. Não era tarde demais. Nunca era tarde demais para recomeçar. Na quinta-feira à noite, véspera de assinar a escritura, Eduardo apareceu no prédio de Linda. Não sei como ele conseguiu o endereço. Provavelmente descobriu por algum conhecido ou seguiu alguma pista. Ele tocou o interfone insistentemente, até que Linda atendeu. Quem é? Perguntou Linda com um tom seco. É o Eduardo, filho da Josefina. Eu preciso falar com minha mãe. Ouvi a voz dele pelo pequeno alto-falante. Linda me olhou, perguntando com os olhos o que eu queria fazer. Respirei fundo. Deixa ele subir, mas fica aqui comigo. E Linda assentiu. Minutos depois, Eduardo estava batendo na porta do apartamento. Quando abri, me surpreendi ao vê-lo com uma aparência tão desgastada. Ele tinha olheiras profundas, suas roupas estavam amassadas, o cabelo despenteado. Ele não parecia o engenheiro de sucesso que fingia ser. Mãe, ele disse, e sua voz falhou um pouco. Eduardo, respondi, sem me mover da soleira, sem convidá-lo a entrar. A gente pode conversar? Ele perguntou, olhando para dentro do apartamento, onde Linda estava parada de braços cruzados como uma guardiã. Aqui está bom, eu disse. Eduardo suspirou e passou a mão pelo cabelo. Mãe, isso saiu do controle. Eu sei que eu e a Graziella erramos. A gente não devia ter pego seu cartão sem permissão. Mas a senhora não precisava sair daquele jeito, sem avisar, deixando a gente preocupado. Começou Eduardo com aquele tom que ele usava quando queria parecer razoável, mas na verdade estava apenas tentando manipular. Eduardo, eu deixei um bilhete explicando exatamente por que eu estava saindo. Não foi impulsivo, foi necessário, respondi, mantendo a calma. Mas mãe, nós somos uma família. Famílias se perdoam. Famílias resolvem seus problemas juntos, não fugindo, disse Eduardo, dando um passo mais perto. Famílias também se respeitam, Eduardo. E vocês não me respeitam há anos. É que eu estava tão acostumada com o destrato que parei de notar. Eu disse, sentindo as palavras saírem com mais força do que eu esperava. Destrato, mãe. A gente nunca te destratou. A gente te deu um teto, comida, tudo o que a senhora precisava, protestou Eduardo, levantando a voz. Vocês me deram um quarto do tamanho de uma despensa. Vocês me fizeram sentir como se cada garfada de comida que eu comia fosse um favor.
Vocês me trataram como uma empregada e não como uma mãe. E quando eu juntei dinheiro de 40 anos de trabalho, vocês tentaram roubá-lo. Eu disse, e cada palavra era como soltar um peso que carreguei por tempo demais. A gente não ia roubar nada, ia ser só umas coisas para casa onde a senhora também mora. Isso não é roubar, mãe, é compartilhar em família, gritou Eduardo, perdendo a compostura. 120 mil reais não é compartilhar, Eduardo, é roubar, e eu nunca autorizei essa despesa. Respondi sem levantar a voz, o que pareceu frustrá-lo ainda mais. Tá bom, tá bom. Eu admito que foi muito. A Graziella se empolgou vendo aquelas coisas todas na promoção. Mas a gente pode consertar isso. Volta para casa e eu prometo que nada disso nunca mais vai acontecer, disse Eduardo mudando de tática, agora com um tom suplicante. Eu não vou voltar, Eduardo. Amanhã eu assino a escritura do meu novo apartamento. Eu me mudo neste fim de semana. Eu já tomei minha decisão, eu disse, e vi seu rosto ir da súplica para o choque. A senhora já comprou um apartamento? Sem me consultar? Mãe, isso é loucura. E se a senhora foi enganada? E se for um mau negócio? Eu devia ter verificado essas coisas com a senhora, disse Eduardo, quase em pânico. Eu tenho um cartório, um advogado. Está tudo legal e verificado. Eu não precisei da sua permissão, Eduardo. Eu sou uma adulta de 68 anos com plena capacidade mental. Posso tomar minhas próprias decisões, expliquei pacientemente. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando o que eu tinha acabado de dizer. Vi seus olhos se movendo rapidamente, calculando, pensando em seu próximo movimento. E o dinheiro? Quanto te sobrou depois de comprar esse apartamento? Ele perguntou. E ali estava. A verdadeira razão da visita dele. Ele não estava ali por mim. Ele estava ali pelo meu dinheiro. Isso não é da sua conta, Eduardo, respondi, firme. Claro que é da minha conta. Eu sou seu filho, sua única família. Eu tenho o direito de saber como a senhora está administrando suas finanças. Na sua idade, a senhora pode cometer erros de julgamento, disse Eduardo com aquele tom paternalista que tanto me incomodava. Na minha idade, eu tenho mais experiência e sabedoria do que você. Administrei meu dinheiro por 40 anos sem cometer erros. Não vou começar agora, eu disse, cruzando os braços. Mãe, vamos ser honestos. Aquele dinheiro também é um pouco meu. Eu te sustentei por 20 anos. Eu te dei casa, comida, contas. Isso tem um valor. Se a gente for calcular, eu provavelmente te devo pouco ou nada, disse Eduardo. E suas palavras me atingiram como um balde de água gelada. Linda deu um passo à frente de dentro do apartamento. Rapaz, eu acho que está na hora de você ir embora. Você ouviu sua mãe. Ela tomou a decisão dela e você não tem direito nenhum ao dinheiro dela, interveio Linda com a voz firme. A senhora fica fora disso. Isso é entre minha mãe e eu, respondeu Eduardo grosseiro. Esta é a minha casa e eu me meto quando eu quiser. E eu vou pedir para você se retirar agora mesmo, ou eu chamo o segurança, disse Linda pegando o celular. Eduardo olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. É isso que a senhora quer, mãe? Separar nossa família? Deixar estranhos se meterem entre nós? Ele perguntou apontando para Linda. A Linda não é uma estranha. Ela é minha amiga há 40 anos. Ela esteve ao meu lado em momentos em que você nem existia. E não, Eduardo, eu não estou separando a família. A família se quebrou quando você deixou de me ver como sua mãe e passou a me ver como seu caixa eletrônico. Eu disse, sentindo as lágrimas ameaçando cair, mas as segurei. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso. A Graziella tinha razão sobre a senhora. Ela disse que a senhora era egoísta, que só pensava em si mesma, e eu te defendi. Que idiota eu fui, disse Eduardo com veneno em cada palavra. Essas palavras doeram mais do que eu queria admitir, mas também confirmaram o que eu já sabia. Graziella tinha envenenado meu filho contra mim por anos, e ele havia permitido. Se é isso que você pensa de mim, então é melhor que eu saia da sua vida mesmo. Eu não quero ser um fardo para ninguém, eu disse, com a voz trêmula. Ótimo, perfeito. Vai para o seu apartamento, vai viver sozinha, mas não vem correndo quando ficar doente ou precisar de ajuda.
Não volte quando perceber que cometeu um erro, disse Eduardo, virando-se para sair. Eduardo, eu chamei, e ele parou sem se virar. Eu te amo, sempre vou te amar, você é meu filho. Mas eu não posso mais viver sacrificando minha dignidade pelo seu conforto. Espero que um dia você entenda isso. Eduardo não respondeu. Apenas continuou andando em direção ao elevador. Eu o vi apertar o botão e desaparecer atrás das portas que se fechavam. E com aquelas portas, um capítulo da minha vida também se fechou. Linda me abraçou enquanto eu finalmente me permitia chorar. Chorei pelos 20 anos perdidos, pela relação quebrada com meu filho, pela família que poderia ter sido, mas nunca foi. Mas também chorei de alívio, porque eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mesmo que doesse. Quase não dormi naquela noite. Revirei-me no sofá-cama, repassando a conversa com Eduardo, questionando se eu tinha sido dura demais, imaginando se deveria ter dado a ele outra chance. Mas toda vez que eu pensava em voltar, eu me lembrava dos 20 anos de pequenas e grandes humilhações. Eu me lembrava da tentativa de roubo. Eu me lembrava de todas as vezes que eles me fizeram sentir invisível. Não, eu não podia voltar. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha que me escolher. A sexta-feira amanheceu ensolarada e linda, como se o universo estivesse celebrando comigo. Linda e eu nos vestimos com nossas melhores roupas. Ela insistiu em me acompanhar ao escritório do advogado. Este é um dos dias mais importantes da sua vida, Josefina. Você não vai vivê-lo sozinha, disse Linda, enquanto vestia sua blusa de seda creme, aquela que ela reservava para ocasiões especiais. Chegamos ao escritório 15 minutos adiantadas. Seu Benjamin já estava lá, junto com Fernando, o advogado. Os dois nos cumprimentaram com sorrisos. Bom dia, dona Josefina. Pronta para ser uma proprietária? Perguntou Fernando calorosamente. Mais do que pronta, respondi, com um sorriso enorme. O processo levou quase 2 horas. Tive que assinar tantos papéis que perdi a conta. Escrituras, certidões, declarações, recibos. Fernando explicava pacientemente cada documento, garantindo que eu entendesse exatamente o que estava assinando. Quando chegou a hora de entregar o cheque administrativo de R$148 mil, minha mão tremeu um pouco. Era quase tudo o que eu tinha. Mas olhei para Linda, que sorria para mim com orgulho, e me lembrei por que estava fazendo aquilo. Coloquei o cheque sobre a mesa. Seu Benjamin o revisou, assentiu com satisfação e Fernando o processou oficialmente. Muito bem, dona Josefina. Com isso, concluímos a transação. Este apartamento agora é legalmente seu. Aqui estão a escritura com seu nome, as chaves e os documentos do prédio. Parabéns pela sua nova casa, disse Fernando, entregando-me um envelope grosso com todos os papéis e um chaveiro com 3 chaves. Peguei as chaves na minha mão e as segurei como se fossem o tesouro mais valioso do mundo. E para mim, elas eram. Aquelas chaves representavam liberdade, dignidade, independência. Elas representavam o fim de um capítulo sombrio e o começo de algo novo. Obrigada, Fernando. Obrigada, seu Benjamin. Vocês não sabem o que isso significa para mim, eu disse, com a voz embargada pela emoção. Acredite, eu sei, dona Josefina. Já vi muitas transações na minha vida, mas poucas com tanto peso emocional quanto esta. Espero que a senhora seja muito feliz na sua nova casa, disse Fernando com sinceridade. Saímos do escritório do advogado e Linda praticamente gritou de emoção na rua. Você conseguiu! Você tem sua própria casa! Aos 68 anos você retomou sua vida! Ela gritou enquanto me abraçava, e nós giramos na calçada como 2 meninas malucas. As pessoas que passavam nos olhavam com curiosidade. Algumas sorriam com nossa alegria. Uma senhora idosa parou e perguntou o que estávamos comemorando. Eu acabei de comprar meu primeiro apartamento, eu disse a ela com orgulho. Ah, que maravilha! Parabéns, querida! Nunca é tarde para realizar nossos sonhos, disse a mulher, com um sorriso caloroso, antes de seguir seu caminho.
Linda e eu fomos direto para o apartamento. Eu queria vê-lo de novo, agora que era oficialmente meu. Abri a porta com as mãos trêmulas, coloquei a chave na fechadura, girei e empurrei. O apartamento estava exatamente como eu me lembrava. Vazio, cheirando a limpeza, cheio de luz que entrava pela janela grande. Mas agora parecia diferente. Agora não era apenas um espaço bonito, era o meu espaço, o meu lar. Andei lentamente por cada canto, tocando as paredes, imaginando onde colocaria cada móvel, visualizando minha vida ali. A mesa perto da janela, onde eu tomaria café toda manhã. O sofá em frente à TV, onde eu descansaria sem medo de alguém me dizer que eu estava no caminho. A cama no meu quarto, onde eu dormiria em paz. É perfeito, Josefina. É absolutamente perfeito, disse Linda com lágrimas nos olhos. Sim, é, respondi, também chorando, mas desta vez de pura felicidade. Passamos o resto do dia limpando o apartamento de cima a baixo, mesmo ele já estando bem limpo. Mas eu queria que estivesse impecável antes de trazer minhas coisas. Linda trouxe produtos de limpeza, panos, vassouras e trabalhamos juntas como nos velhos tempos, quando éramos jovens e limpávamos as casas dos outros. No sábado de manhã, Linda organizou um pequeno exército de ajuda. Ela chamou sua sobrinha, Antônia, uma mulher forte de 30 anos que trabalhava em uma empresa de mudanças. Antônia chegou com seu caminhão e 2 amigos que nos ajudaram a mudar todos os móveis que tínhamos comprado durante a semana. Foi lindo ver meu apartamento vazio se encher de vida. A mesa de jantar ficou perfeita perto da janela. O sofá coube exatamente na sala. A cama parecia majestosa no meu quarto com os lençóis novos que Linda me deu. Cada objeto em seu lugar, cada espaço pensado para o meu conforto. Antônia e seus amigos foram incrivelmente gentis. Eles se recusaram a me cobrar pelo frete completo. Dona Josefina, amiga da minha tia Linda, é nossa amiga. Paga só a gasolina pra gente e tá tudo certo, disse Antônia com um sorriso genuíno. Eu dei a eles 100 aires, apesar dos protestos. Era o mínimo que eu podia fazer pela ajuda e pela gentileza deles. Ao meio-dia, o apartamento estava completamente montado. Não era luxuoso nem moderno, mas era aconchegante e funcional. As cortinas que compramos davam um toque de calor. As poucas fotografias que eu tinha, agora emolduradas e penduradas nas paredes, davam personalidade. Minhas plantas na pequena varanda traziam vida. Linda insistiu em ficar para me ajudar a organizar a cozinha. Arrumamos as panelas, os pratos, os copos e os talheres. Cada armário tinha sua função. Cada espaço era otimizado. Amanhã a gente vai ao mercado e compra comida para encher sua geladeira, disse Linda, enquanto limpava as prateleiras antes de guardar os pratos. Linda, você já fez tanto por mim, eu não sei como vou te pagar, eu disse, sentindo-me sobrecarregada por sua generosidade. Não vai me pagar nada. Amigas não se pagam, se apoiam. Além disso, você faria o mesmo por mim, respondeu Linda, me abraçando. Ela estava certa, eu faria. Mas isso não me fazia sentir menos grata. Naquela noite, minha primeira noite no meu próprio apartamento, Linda foi para casa depois de se certificar 1000 vezes de que eu ficaria bem sozinha. Fiquei parada no meio da minha sala, olhando ao redor, ainda sem conseguir acreditar que tudo aquilo era meu. Fiz uma xícara de chá na minha cozinha, usando minha chaleira, minha xícara, minha água. Sentei-me na minha poltrona, perto da minha janela, e olhei para fora. O parque estava iluminado com postes de luz fracos. Algumas pessoas passeavam com seus cachorros, outras simplesmente apreciavam a noite fresca. Pela primeira vez em 20 anos, eu não sentia ansiedade. Não havia tensão no ar. Não havia medo de ouvir passos se aproximando com reclamações ou exigências. Havia apenas paz, silêncio, liberdade. Permiti-me chorar de novo, mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram de dor ou raiva, eram de alívio, gratidão e esperança. Eu tinha conseguido sair, eu tinha conseguido me salvar.
O domingo foi o dia mais tranquilo que tive em anos. Acordei sem despertador, deixando meu corpo descansar o quanto precisava. Eram 9 da manhã quando finalmente abri os olhos, e a primeira coisa que vi foi o teto do meu próprio quarto, na minha própria casa. Levantei-me devagar, sem pressa. Fiz café na minha cozinha, usando a cafeteira que encontrei em um bazar. O aroma encheu todo o apartamento e me fez sorrir. Levei minha xícara para a janela e fiquei ali por 1 hora, apenas olhando, pensando, sentindo. Linda chegou ao meio-dia, como havia prometido, trazendo uma panela enorme de canja de galinha que ela fez de manhã. Para você ter comida a semana inteira. E também trouxe pão fresquinho da padaria, disse Linda, entrando com suas sacolas cheias. Almoçamos juntas na minha mesa nova, conversando sobre tudo e nada. Ela me contou sobre sua família, sobre seus planos de visitar a filha no próximo mês, sobre a nova série que estava assistindo na TV. Conversas simples, cotidianas, lindas em sua normalidade. Você teve notícias do Eduardo? Linda perguntou cautelosa, enquanto lavávamos a louça. Não, e não espero ter. Ele deixou bem claro que me achava egoísta por tomar essa decisão. Ele provavelmente precisa de tempo para processar, ou talvez nunca entenda. De qualquer forma, não posso fazer nada sobre isso agora, respondi, secando um prato. Dói? Perguntou Linda, me olhando diretamente. Muito. Ele é meu filho. Sempre vai doer. Mas a dor de perdê-lo é menor do que a dor de me perder, eu disse, honestamente. Linda assentiu com compreensão e não disse mais nada sobre o assunto. Não havia mais nada a dizer. Os dias seguintes foram de adaptação. Aprendi as rotinas do meu prédio, conheci alguns vizinhos, descobri as lojas próximas. Havia um sacolão a 2 quadras que vendia frutas e legumes frescos. Uma padaria a 3 quadras que fazia o pão mais delicioso que eu já provei. Uma farmácia na esquina, administrada por uma senhora gentil chamada Graça. Ironicamente, mas uma Graça completamente diferente da que eu conhecia. Criei uma rotina simples, mas satisfatória. Acordava cedo, fazia café e tomava café da manhã olhando o parque. Depois, fazia minhas tarefas domésticas no meu próprio ritmo, sem pressão. À tarde, eu lia ou assistia a programas de TV que eu escolhia, sem ter que negociar com ninguém. À noite, eu cozinhava para mim mesma, pequenas porções de comidas que eu gostava. Uma semana depois de me mudar, recebi uma mensagem de Eduardo. Eu não o tinha bloqueado, embora Linda tivesse sugerido. Parte de mim ainda esperava que meu filho caísse em si. A mensagem dizia: Mãe, eu e a Graziella fomos na casa que a senhora deixou. Precisamos saber se a senhora vai voltar para buscar alguma coisa ou se podemos descartar as coisas que ficaram no seu quarto. Descartar. Que palavra fria. Como se os 20 anos da minha vida naquela casa pudessem ser simplesmente descartados. Eu respondi: Eduardo, pode doar ou jogar fora o que sobrou. Eu já levei tudo o que era importante para mim. As roupas velhas e tralhas que ficaram eu não preciso. Não houve resposta depois disso. 2 semanas depois, eu estava no sacolão comprando legumes quando vi Graziella. Ela me viu também. Por um momento, apenas nos encaramos à distância, cada uma medindo a outra. Eu esperava que ela se aproximasse, que dissesse algo maldoso, que fizesse uma cena. Mas ela apenas se virou e foi embora na direção oposta. Foi estranho sentir alívio em vez de dor. Significava que eu realmente tinha conseguido fechar aquele capítulo. 1 mês depois de me mudar, Linda organizou um pequeno jantar no meu apartamento. Ela convidou sua sobrinha Antônia, sua prima Sara e 2 outras amigas do prédio dela. Éramos 6 mulheres, de idades diferentes, compartilhando comida, risadas e histórias. Antônia nos contou sobre seu trabalho na empresa de mudanças, sobre todas as coisas estranhas que ela já tinha visto, as famílias que ela ajudou. Sara compartilhou receitas de culinária que sua avó lhe ensinou. As amigas de Linda falaram sobre suas viagens dos sonhos, lugares que queriam conhecer antes de ficarem velhas demais. E você, Josefina? Que sonhos você tem agora que tem sua casa própria?
Perguntou Antônia com curiosidade genuína. A pergunta me pegou de surpresa. Eu estive tão focada em sobreviver, em fugir, em me estabelecer, que não tinha pensado em sonhos além de ter meu próprio espaço. Eu não sei, respondi honestamente. Eu acho que meu sonho era este, ter meu cantinho, mas agora que eu tenho, acho que posso começar a sonhar com outras coisas. Bom, tem que sonhar grande, Josefina. Você ainda está nova. 68 anos não é nada. Minha mãe tem 82 e acabou de aprender a nadar, disse Sara, entusiasmada. Naquela noite, depois que todas foram embora, fiquei pensando naquela pergunta. O que eu queria fazer com o resto da minha vida? Eu tinha meu apartamento, tinha 72 mil reais no banco, tinha minha saúde, tinha tempo. O que eu faria com tudo isso? A resposta veio uma semana depois, inesperadamente. Eu estava no parque em frente ao meu prédio, sentada em um banco, aproveitando o sol da tarde, quando uma senhora idosa sentou-se ao meu lado. Ela devia ter pelo menos 80 anos, mas se movia com energia e alegria. Dia lindo, não é? Disse a mulher com um sorriso. Lindo, respondi. A senhora mora por aqui? Ela perguntou, apontando para os prédios. Sim, acabei de me mudar há 1 mês. Naquele prédio ali, no 2º andar, eu disse, apontando para minha janela. Ah, que bom! Eu moro do outro lado do parque. Venho aqui todo dia caminhar. Os médicos dizem que é bom para o coração, mas eu venho porque gosto de ver as pessoas, ver as crianças brincarem, ver a vida passar, disse a mulher, filosoficamente. Conversamos por quase 1 hora. Ela me disse que seu nome era Dona Alice, que era viúva há 10 anos, que tinha 5 filhos, todos morando em cidades diferentes. Ela me disse que aprendeu a viver sozinha e que esta era a época mais feliz da sua vida. Quando eu era casada, tinha que pensar nele primeiro. O que ele queria comer? O que ele queria fazer? Como ele se sentia? Quando meus filhos eram pequenos, tudo era para eles. Nunca sobrava tempo para mim. Mas agora eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E é libertador, explicou Dona Alice, com os olhos brilhando. As palavras dela ressoaram profundamente em mim. Era exatamente o que eu estava começando a descobrir. Os meses seguintes foram de pura redescoberta. Eu me matriculei em uma aula de tricô no centro comunitário do bairro, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Conheci um grupo maravilhoso de mulheres, todas em situações parecidas, todas redescobrindo quem eram além de mães, esposas ou cuidadoras. Comecei também a caminhar todas as manhãs no parque, meia hora por dia que se tornou meu tempo sagrado. Eu ouvia os pássaros, sentia o ar fresco, via a cidade acordar. Era meditativo, curativo. Linda e eu desenvolvemos uma rotina de almoçar juntas toda quarta-feira, alternando entre o apartamento dela e o meu. Esses almoços se tornaram o ponto alto da minha semana. Cozinhávamos juntas, experimentávamos receitas novas, ríamos de tudo e nada. 3 meses depois que me mudei, recebi outra mensagem de Eduardo. Desta vez era diferente. Mãe, eu sei que não nos falamos há meses. Eu sei que as coisas terminaram mal. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Eu e a Graziella estamos com problemas. Ela quer coisas que eu não posso dar. Ela está sempre insatisfeita, sempre quer mais. E eu percebi uma coisa. Ela te tratava assim também, como se o que a senhora dava nunca fosse suficiente. Eu acho que agora eu entendo por que a senhora foi embora. Eu não espero que me perdoe, mas eu queria que a senhora soubesse que eu entendo. Li a mensagem várias vezes. Parte de mim queria responder imediatamente, queria correr e abraçá-lo, queria reconstruir tudo. Mas outra parte, a parte que aprendeu a se proteger, pedia cautela. Mostrei a mensagem para Linda durante nosso almoço de quarta-feira. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu vou responder, mas com limites claros. Ele é meu filho e eu o amo, mas não posso mais ser a mãe que sacrifica tudo por ele. Se ele quiser uma relação comigo, vai ter que ser nos meus termos, eu disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Escrevi uma resposta cuidadosa.
Eduardo, eu agradeço sua mensagem e sua honestidade. Entender o que aconteceu é o primeiro passo. Se você quiser reconstruir nossa relação, você é bem-vindo, mas tem que ser diferente. Eu não sou mais a mãe que se deixa manipular ou maltratar. Eu tenho minha própria vida agora, meu próprio espaço, meus próprios limites. Se você puder respeitar isso, podemos recomeçar. Eu te amo, mas eu me amo mais agora. Mãe. A resposta dele veio no dia seguinte. Eu entendo, mãe. Eu posso te visitar um dia desses? Só para ver como a senhora tá. Como é seu apartamento novo? Sem a Graziella. Só eu. Combinamos que ele viria no domingo seguinte. Passei a semana inteira nervosa, limpando obsessivamente o apartamento, mesmo ele já estando limpo, cozinhando e recozinhando mentalmente o que eu diria a ele. No domingo, ele chegou pontualmente às 3 da tarde. Quando abri a porta, vi um Eduardo diferente. Mais magro, com mais cabelos brancos, com olhos cansados, mas também mais suaves. Oi, mãe, ele disse com a voz trêmula. Oi, filho, respondi, e nos abraçamos na porta. Foi um abraço longo, curativo, cheio de coisas não ditas. Mostrei a ele o apartamento. Ele andou por cada espaço, atento, tocando os móveis, olhando as fotografias nas paredes, observando tudo. É lindo, mãe. É pequeno, mas aconchegante. Parece com a senhora, disse Eduardo com sinceridade. Sentamos na minha mesa perto da janela. Servi a ele café e biscoitos que comprei naquela manhã. Conversamos por horas. Eduardo me contou sobre seus problemas com Graziella, sobre como ela o pressionava constantemente por mais dinheiro, mais coisas, mais status. Ele me disse que tinha começado a fazer terapia para entender seus padrões de comportamento. A terapeuta me fez ver que eu repetia com a Graziella a mesma coisa que meu pai fez com a senhora. Eu deixava ela te tratar mal porque eu queria manter a paz no meu casamento, sem perceber que eu estava sacrificando minha relação com a senhora, admitiu Eduardo com lágrimas nos olhos. Eduardo, seu pai e você são duas pessoas diferentes. Seu pai nos abandonou. Você ficou, ainda que de uma forma distorcida. O fato de você reconhecer isso agora significa que você pode mudar, eu disse, pegando a mão dele sobre a mesa. A senhora pode me perdoar um dia? Perguntou Eduardo, me olhando diretamente. Eu já te perdoei, filho. O perdão não é para você, é para mim, para me libertar do ressentimento. Mas perdão não significa esquecer ou voltar a ser como éramos. Significa seguir em frente, com limites mais saudáveis. Expliquei calmamente. Eduardo assentiu, compreendendo. A Graziella sabe que você está aqui? Perguntei. Sabe, ela não gostou, mas eu não dou mais a ela o poder de decidir sobre minhas relações. Essa é outra mudança que estou fazendo, respondeu Eduardo com determinação. Nossa relação, depois daquele dia, foi uma reconstrução lenta, mas genuína. Eduardo começou a me visitar a cada 2 semanas, sempre sozinho, sempre respeitoso com meu espaço e meu tempo. Ele perguntava sobre minha vida, minhas atividades, minhas amigas. Ele realmente me ouvia, não apenas esperava sua vez de falar. 6 meses depois, Eduardo e Graziella se divorciaram. Eu não me surpreendi. Algumas relações são construídas sobre bases tóxicas que eventualmente desmoronam. Eduardo se mudou para um apartamento pequeno, parecido com o meu, e começou sua própria jornada de autodescoberta. Hoje, 1 ano depois de me mudar para o meu apartamento, estou sentada na minha poltrona, perto da janela, vendo o pôr do sol sobre o parque. Eu tenho 72 mil HALs no banco, intactos. Meu apartamento está totalmente pago. Minha aposentadoria de 1.500 hours cobre meus gastos básicos. Eu vivo modestamente, mas com dignidade. Eduardo vem me visitar a cada 2 semanas. Nossa relação não é perfeita, provavelmente nunca será, mas é honesta. Ele está aprendendo a ser um filho melhor e eu estou aprendendo a ser uma mãe com limites saudáveis. Linda ainda é minha rocha, minha melhor amiga, minha família escolhida.
As mulheres da minha aula de tricô se tornaram meu círculo social. Tenho planos de fazer uma pequena viagem no próximo ano, algo que nunca me permiti fazer. Minha vida não é extraordinária, não tenho luxos ou aventuras espetaculares, mas eu tenho algo que não tive por 20 anos: paz. Eu tenho meu próprio espaço, onde ninguém me faz sentir como se eu estivesse sobrando. Eu tenho meu próprio dinheiro, que ninguém tenta roubar. Eu tenho minha própria vida, que ninguém controla. Às vezes, olho para trás e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tido a coragem de sair mais cedo. Mas então, me lembro que cada experiência, mesmo as dolorosas, me trouxe até aqui, a este momento, a esta paz. Tenho 69 anos agora. Não sei quantos anos me restam, mas sei que cada dia que vivo neste apartamento, no meu próprio espaço, com minha própria dignidade intacta, é um dia ganho. É um dia vivido para mim. E isso, depois de uma vida inteira vivendo para os outros, é mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro no banco.